Então, a aula de hoje, exercício sobre limite. Nesse caso, o que eu posso fazer? Eu posso abrir o meu limite em dois. Usando as propriedades, eu teria o limite de x quando x tende a 3, menos o limite de 4x ao quadrado quando x tende a 3. E aqui eu tenho uma outra propriedade onde a constante ela sai e fica multiplicando o limite. Então, eu teria limite de x quando x tende a 3, menos 4, que multiplica o limite de x ao quadrado, quando x tende a 3. Nesse momento, o que a gente faz? Eu vou achar o valor numérico, eu tenho um polinômio, x ao quadrado é outro polinômio, ou expressões lineares ou funções lineares, que não vai me ter problema nenhum. Eu não vou ter uma determinação, não vai me dar problema nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular direto o limite, ou seja, calcular o valor numérico da função para o ponto que me interessa, que no caso é x igual a 3. Então, eu vou ter o x aqui, então, limite de x quando x tende a 3, a hora que eu calcular, fazer a troca de x por 3, nesse caso eu vou ter 3. Menos 4, que multiplica x, limite de x ao quadrado quando x tende a 3. Fazendo a substituição, eu vou ter 3 ao quadrado. Então, eu tenho 3 menos 4, que multiplica 3 ao quadrado, que é 9. Então, vai ficar 3 menos 4 vezes 9, vai ser 36. 33 menos 36, vou ter menos 33. Então, esse aqui é o limite, tá? Mas vocês vão falar assim para mim, nossa, eu preciso fazer tudo isso. Lembrando que aqui nós usamos propriedade. Nesse ponto aqui, nós usamos uma propriedade para vir para cá, tá? Propriedade. Aqui eu chego nesse ponto. Mas eu posso fazer direto? Posso fazer direto, sim. Nada me diz que eu não posso fazer direto, tá? Eu posso, sim. E ele vai dar o mesmo resultado. Ah, mas aí eu não aplico a propriedade. Aplica a propriedade de forma direta já, sem eu enxergar todos esses passos. Porém, quando eu faço a aplicação da propriedade e vou escrevendo todo detalhado, enquanto eu não começo a calcular o limite, eu sou obrigada a escrever limite da função quando x tende ao ponto que eu quero. Se eu não escrever, tá errado. A hora que eu começar a calcular o limite, a palavra limite desaparece. Aí vai ficar só os cálculos numéricos. Por que isso? Limite de uma função é igual ao limite de outra função. Limite de uma função não é igual ao limite do cálculo desse limite, tá? Aqui a gente está fazendo o cálculo do limite, tá? Daqui para cá, eu tenho o cálculo do limite. Então, só um parênteses aqui. Se eu tivesse colocando aqui, olha, limite de x menos 4x ao quadrado igual para x tendendo a 3, se eu falar assim, olha, eu já vou calcular direto. Ah, eu vou colocar assim, olha, igual limite de 3 menos 4, que multiplica 3 ao quadrado, é igual... Bom, isso daqui já estaria errado. Por quê? Saindo daqui, direto eu já estaria calculando. Então, eu não posso acompanhar a palavra limite. E se eu esquecer e não colocar o limite de x tendendo a 3 aqui embaixo, também está errado. Por quê? Porque eu não sei, eu esquecendo aqui, eu não vou colocar o x tendendo a 3. Está errado porque eu não sei para qual é o ponto que eu estou querendo calcular o limite. Tá? Então, eles precisam acompanhar, mesmo que eu venha aqui e fale assim, olha, esse valor aqui dá menos 33. E muitas vezes a pessoa coloca aqui, ó, em vez de colocar só menos 33, coloca assim, é igual ao limite de menos 33. Eu já vi muito isso. Ou igual ao limite
de menos 33 para x tendendo a 3. Isso daqui é uma função. Então, se a gente colocar dessa forma aqui, está errado. Se eu acompanhar, fizer dessa forma aqui, o resultado final está certo, porém eu estou fazendo um passo errado no meio. Então, eu preciso tomar cuidado com isso, tá? Então, aqui é uma observação para vocês. O que a gente tem nesse daqui, nesse segundo? Se eu usar a propriedade, tá? Então, aqui, olha, por propriedade, eu posso escrever aqui, olha, limite de x tendendo a 3 quando meu x tende a 10, que multiplica o limite de logaritmo de x quando x tende a 10. E aí, o que a gente faz? A gente já entra aqui e vai calcular o valor, tá? O que eu vou fazer? Eu vou trocar o x pelo número que o meu x está tendendo. Então, no caso, o limite de x ao cubo vai ficar 10 ao cubo, porque meu x está tendendo a 10, que multiplica o limite de log de x quando o x tende a 10. Então, eu vou trocar o meu x por 10, então vai ficar log de 10, aqui a minha base é 10. Lembra que eu falei para vocês, sempre lembrando, que quando não tem nada aqui, minha base é 10 no logaritmo. Então, eu tenho x ao cubo, tá? Ele vai ficar 10 ao cubo e logaritmo de 10 na base 10. 10 ao cubo, ele é 1000, né? 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Logaritmo de um número na mesma base, ele é 1. Então, logaritmo de 10 na base 10 é 1. 1000 vezes 1 é 1000. O terceiro exercício. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um quociente, 2x ao cubo mais 3, dividido por cosseno de x, quando x tende a zero. Nesse caso, nós podemos aplicar a propriedade do quociente, onde que vai ficar limite de x ao cubo mais 3, quando meu x tende a zero. Então, usando a propriedade, eu tenho o limite de x, de 2x ao cubo mais 3, para x tendendo a zero, sobre limite cosseno de x quando meu x tende a zero. Ah, mas eu posso fazer direto sem usar a propriedade? Posso. Eu já vou para o cálculo do limite. Por que aqui eu não tenho problema e eu posso estar usando? Porque ele não vai ser indeterminado. Eu tenho que lembrar, o cosseno de zero, ele vai dar zero? Se ele der zero, aí eu tenho que me preocupar porque vai dar uma indeterminação. Não deu zero, eu não preciso me preocupar, eu posso fazer direto, tá? Então, aqui, calculando, eu vou fazer a troca do x por zero. Então, vai ficar 2, que multiplica 0 ao cubo mais 3, dividido por cosseno de zero. Então, eu tenho duas vezes, que multiplica 0 ao cubo. 0 ao cubo é 0, multiplicando por 2 é 0, mais 3. Cosseno de zero, nós já estudamos isso. Lembrando lá na trigonometria que cosseno de zero é 1. Então, vai ficar 3 dividido por 1. Lembrando que quando eu tenho 1 no denominador, eu não preciso escrever. Então, ele vai ficar 3. Então, o limite da minha função, que é 2x ao cubo mais 3 dividido por cosseno de x, quando meu x tende a zero, é 3. Então, se eu não aplicar a propriedade, eu vou sair daqui e venho direto para cá. Lembrando que a hora que eu começo a calcular, não tem mais limite. Sem limite, tá? Vai ser só o cálculo, por quê? Eu já estou calculando o limite, eu não estou mais trabalhando com a minha função. Eu não estou mais escrevendo a minha função, eu estou fazendo o valor numérico da minha função. Então, é número só. Cálculo, não entra mais a palavrinha limite quando o meu x tende a zero. Ou limite para quando o meu x tende a 1a, que vai dependendo da minha função. Limites laterais. Se uma função definida em um intervalo aberto, tá? AB, dizemos que o número L é o limite à direita de uma função quando x tende para A,
tá? Então, ele vai entender a e a gente vai escrever dessa forma aqui, olha, limite de f de x quando x tende a positivo, esse maisinho aqui em cima significa direita, tá? É igual a L. Quando ele vai para a esquerda, então ele vai estar definido no intervalo dA, aberto também. Então, a gente vai dizer que o L é o limite à esquerda da função, quando o meu x tende a A. Então, a gente vai escrever aqui, olha, limite de f de x quando x tende a A, esse menoszinho aqui, significa esquerda de A, é igual a L. Então, é exatamente eu pegar aqui, olha, só completando. Então, a função f de x definida nesse intervalo AC, dizemos que a função, ela tem limite, esse limite é igual a L, quando os limites laterais, tanto para a direita quanto para a esquerda, forem iguais a L. Então, eu vou falar assim, ó, limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Aqui já não tem nem direita e esquerda, porque eu calculei direita, calculei esquerda e vi o que aconteceu. Então, eu tenho, se eu pegar aqui, olha, numa reta, eu tenho um intervalo, eu tenho meu A aqui, e eu vou trabalhar no intervalo aqui. Ah, o que que vai acontecer? Daqui, olha, esse pedaço aqui, eu vou falar que eu tenho A maisinho, direita, ou x maior do que A. Esse outra parte aqui, olha, eu vou falar que eu tenho A tendendo à esquerda, ou x menor do que A. Então, valores menores do que A ou tá à esquerda de A, e aqui eu tenho valores maiores do que A ou valores à direita de A. E eu vou ver o que, que acontece no eixo Y. Então, quando a gente fala que, olha, o meu x tendendo a A pela direita, que é o maisinho aqui, ou o x tendendo pela esquerda, que é o menos aqui, é exatamente isso aqui. Tá? É exatamente isso. Valores menores do que A, ou à esquerda de A, ou eu falo, tenho a direita de A. Então, são esses valores, é isso que eu tenho que entender. Não é um valor positivo, não é um A negativo, e sim o valor que está à direita do número A e esquerda do número A. Então, nesse exemplo, o que, que eu estou trabalhando? Olha, eu quero o meu 3 aqui, x igual a 3. Ah, o que, que acontece para valores maiores e valores menores? Então, o mais é valores maiores, o menos é valores menores. Agora, se você falar assim, menos 3, isso aqui é questão de direita e esquerda, é a mesma coisa, tá? Para um x tendendo no lado positivo ou negativo, isso não importa. Tá? Esse maisinho ali que é em cima não significa se ele é negativo ou positivo. Então, ó, eu tenho 3 aqui. E o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar valores maiores do que 3, tá? Maiores, ou seja, direito de 3. E vou vir aqui, olha, na minha função, que ela foi dada aqui, o que, que vai acontecer com o meu y, tá? Eu vou me aproximando mais ainda de 3, só que com valores maiores ainda. Ah, para onde que está acontecendo? Ele está se aproximando de 5. Então, para esse ponto aqui, quando eu quero limite da minha função, quando eu tenho valores maiores que 3, meu limite está chegando, meu f de x está se aproximando de 5. Ou seja, o limite é igual a 5. Quando eu vou me aproximando de x pela esquerda, ou seja, valores menores do que 3, eu tô vindo aqui, olha, eu tô chegando para esse ponto aqui. Então, é esse valor aqui, que no caso falhou aqui, mas ele é 2. Então, eu tô me aproximando de 2. Aqui eu tô falando, eu tô trabalhando com 3 pela esquerda. Ah, então, se ele é 2, aqui esquerda, que ele foi 2, o que que acontece? Esses limites aqui, olha, direita e esquerda, eles são diferentes. Se são diferentes, o limite da minha função f de x não existe. Porque, por definição, para existir o limite da função, os dois têm que ir para o mesmo lugar.
Ou seja, teria que ter um ponto único aqui em comum para minha função, tá? Onde que tanto direita e esquerda estaria se aproximando. Ou seja, o meu comportamento é único, é que ele tem dois comportamentos diferentes. Quando eu estou para valores maiores do que 3, a minha função tem um comportamento. Ele se aproxima de um ponto em y. Quando eu me aproximo de 3 para valores menores do que 3, a minha função tem um outro comportamento. Ou seja, se aproxima de um outro ponto. E aí significa que não existe o limite nesse ponto x igual a 3. Para um momento eu corro para um lado e em outro momento eu corro para o outro. Mas se eu for falar para vocês, olha, quais são os limites laterais? Aí os limites laterais existem, que é a esquerda e a direita existe, mas não existe naquele ponto, porque ele não coincide os limites laterais. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos calcular um exercício para fixar essa parte de limites laterais. Então, o ponto aqui, olha, eu tenho minha f de x, ela é dada em 3 partes. A primeira, x ao quadrado mais 1 para x tem menor do que 2. 2 quando x é igual a 2. E 9 menos x ao quadrado quando x é maior que 2. Eu quero, tá? A gente vai calcular o limite da função f de x quando meu x é maior do que 2. Vou calcular o limite da função quando meu x é menor do que 2, e aí eu consigo concluir o que acontece com o limite para quando a função quando meu x estende a 2. E aí a gente estaria esboçando o gráfico dessa função. Então, primeiro, a gente vai calcular o limite de f de x quando meu x ele tende para 2 pela direita, ou seja, maiores do que 2. Se eu estou falando que eu vou trabalhar com os x maiores do que 2, eu tenho aqui, olha, uma parte aqui é menor do que 2, aqui é maior do que 2. Ah, se aqui é maior do que 2, minha função referente é essa. Então, aqui eu vou calcular o limite de 9 menos x ao quadrado quando x tende a 2 pela direita. Eu tenho um polinômio. Se eu tenho um polinômio, o que eu vou fazer? Eu vou calcular já meu limite. Eu não preciso nem utilizar todas as propriedades. Eu posso fazer direto. Então, vai ficar limite 9 quando x tende a 2, menos x ao quadrado quando x tende a 2, vai ficar 2 ao quadrado. Ah, é mais aqui, esse mais só diz que é direita. Não influencia em nada. O número aqui é 2. Então, eu tenho 9 menos 2 ao quadrado é 4, 9 menos 4 deu 5. Oh, legal. Calculei 1 pela direita. Segundo, eu vou lá calcular o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda. Esquerda significa menor do que 2. Eu venho aqui para minha função, olha, menor, aqui eu tenho maior do que 2, igual a 2, menor que 2. Então, menor que 2 está aqui, a minha função referente é x ao quadrado mais 1. Então, é essa que eu vou estar usando, essa parte da função. X ao quadrado mais 1, quando x tende a 2 pela esquerda. Meu nós não é negativo, ele só está dizendo que eu estou trabalhando com números menores do que 2. Então, eu calculando, eu posso calcular direto sem usar todas as propriedades ou sem escrever todas as propriedades. Então, vai ficar x ao quadrado para x tendendo a 2, vai ficar 2 ao quadrado, mais limite de 1 quando o x tende a 2 é 1. 2 ao quadrado é 4, mais 1 eu tenho 5. Bom, calculei os dois limites. Deu para perceber nesses dois momentos que quando eu tenho uma constante, a constante se permanece. Então, essa é uma propriedade de limite. Limite de uma função constante, independente para quem o meu x está tendendo, sempre vai ser a constante. Porque eu não tenho a variável para fazer a substituição e fazer um cálculo. É só a constante, então ela se permanece, tá?
Calculando os limites laterais, eu consigo calcular o limite da função. Então, o limite da minha função é f de x, quando x tende a 2, ele vai ser igual a quem? Olha, os limites laterais são iguais. Se eles são iguais, por definição, é exatamente o valor do limite da função. Como os limites laterais é igual a 5, o limite da função quando x tende a 2 também é 5. E aí, então, a primeira parte, calcular o limite da função. Se eles existem, no caso, existem os dois, tá? E os dois são iguais, então existe o limite da função. Ok, calculamos os limites laterais e o limite da função. Então, a primeira parte, que é calcular o limite da função, nós já concluímos. Segunda parte é esboçar o gráfico. Então, eu vou mostrar e explicar o gráfico para vocês. Tá? Então, aqui, claro, porque meu gráfico ele não sai perfeito, e vocês sabem disso, tá? Eu vou tentar fazer algo mais ou menos assim, que dê para vocês entenderem. Mas depois ele tá bonitinho, feito para vocês. X e Y. Ah, eu vou pegar aqui, olha, para valores menores do que 2, ou seja, então 2 aqui, olha, x igual a 2, ele vai ser meu divisor de águas aqui, das duas etapas, ou seja, das duas partes da minha função. X, aqui, olha, para x maior que 2, eu tenho 9 menos x ao quadrado, e para o meu x menor que 2, aqui eu tenho 2, então, aqui é valor maior do que 2, que ele vai para mais infinito, e quando o meu x vem para menos infinito, menor do que 2. Então, para x menor do que 2, eu tenho essa parábola aqui. X ao quadrado mais 1. Com cavidade voltada para cima, porque o meu A aqui ele é positivo, e ele corta o eixo do y em 1. Então, ele vai cortar o eixo do y em 1. Então, ela vai ser mais ou menos, ela vai ter essa carinha aqui, olha. Então, ela vai parar aqui. Quando? Aqui eu tenho, olha, para valores maiores do que 2, eu tenho 9 menos x ao quadrado, com cavidade voltada para baixo, ela estaria cortando o eixo do y no 9, tá? Então, ela seria algo assim, olha, esse pedacinho que não interessa, isso aqui, olha, tá vindo para baixo. E aí, ela vai cortar o eixo do x em algum ponto. E aqui, ele é aberto porque x, quando x é 2, o f de x é 2. No caso, 2 aqui, teria 2 aqui, então ele estaria aqui um ponto aqui, olha. O limite indeterminado, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esses artifícios de fatoração, mudança de variáveis, multiplicação de conjugado. Quem vai dizer qual artifício que eu vou usar? A minha função. Então, nesses dois casos aqui, que a gente vai fazer esses dois exercícios, eu vou calcular direto. Eu tenho, olha, x ao cubo, então vai dar 0 ao cubo, 0 ao quadrado. Mas aqui ficou 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Se é uma indeterminação, eu preciso usar um artifício, eu preciso trabalhar a minha função. Para quê? Para que eu encontre uma função equivalente. Então, o que eu posso estar fazendo nessa função aqui? Eu posso até fazer separado ou posso fazer dentro, trabalhando com a função. Quando a gente faz separado, a gente corre o risco da gente esquecer de carregar o limite é menor. Então, eu vou fazer separado aqui para vocês e depois a gente volta para calcular o limite. Então, eu tenho, olha, x ao cubo dividido por x ao quadrado é a mesma coisa eu falar assim, olha, eu tenho x ao cubo dividido por vezes x ao quadrado dividido por x ao quadrado. X ao quadrado dividido por x ao quadrado, eu tenho 1. X vezes 1 é x. Então, voltando para calcular o limite, eu sei que o limite de x ao cubo dividido por x ao quadrado,
quando o meu x tende a zero, é igual ao limite de x. Quando o meu x tende a zero, agora eu posso calcular direto. Então, o limite de x quando x tende a zero, eu vou fazer a substituição, eu vou ter zero. Não tenho mais nada para estar calculando. Segundo, eu vou fazer a mesma coisa, vou tentar fazer o cálculo direto aqui. Se dá indeterminação, eu vou ajustar. Nesse primeiro, o que nós fizemos? Fatoração. Então, aqui, esse processo aqui, ele se chama de fatoração. Ah, eu posso usar aqui potência para resolver isso aqui? Posso também, tá? Mas ele não deixa de ser uma fatoração. Então, nesse segundo aqui, a gente vai calcular, fazendo a substituição direto também. Eu vou ter 2 ao quadrado menos 4, dividido por 2 menos 2. Então, 2 ao quadrado eu vou ter 4 menos 4, 2 menos 2 é 0, 4 menos 4 é 0 sobre 0. Caiu numa indeterminação de novo. Então, o que eu vou fazer? Ah, mas se eu fatorar, usando fatoração, será que eu consigo trabalhar, consigo mexer? Que é uma das possibilidades que me permite eu achar uma função equivalente, eu vou fazer separado de novo, exatamente para eu não esquecer de carregar o limite o tempo todo. Depois a gente volta para calcular o limite. Então, eu tenho, olha aqui, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, usando os produtos notáveis que são fatoração, ou seja, se eu achar as raízes, vou vir aqui no cantinho para mostrar para vocês. Eu tenho, olha, x ao quadrado menos 4. Se eu igualar a zero para achar as raízes da minha função, que é uma parábola, eu vou jogar o meu 4 para o outro lado da igualdade com o sinal oposto. Se ele é negativo, ele vai passar positivo. X, eu tenho uma raiz quadrado aqui, então ele vai ser mais ou menos a raiz de 4. Lembrando que, de uma certa forma, eu estou calculando o delta aqui. Então, ele vai ser mais ou menos 2. Então, eu sei que o meu x ao quadrado menos 4, ele é igual a x mais 2, que multiplica x menos 2, que é exatamente quando a gente faz, a gente tem as raízes. Se eu fizer aplicar distributiva aqui, eu vou chegar em x ao quadrado menos 4. Tá? Então, aqui, como que eu posso estar colocando? X ao quadrado menos 4, ele vai ficar x mais 2, que multiplica x menos 2, dividido por x menos 2. Ah, eu tenho x menos 2 no numerador e x menos 2 no denominador. A hora que eu fizer essa divisão, eu vou ter 1. Então, 1 vezes x mais 2, eu vou chegar em x mais 2. Dividido por 1, eu não preciso escrever 1 no denominador. E aí, eu venho para calcular o limite. Eu volto para calcular o limite. Limite de x ao quadrado menos 4, dividido por x menos 2, quando meu x tende a 2, é igual ao limite de x mais 2, quando meu x tende a 2. Agora, eu vou fazer a substituição direto. Eu tenho x, quando meu x tende a 2, é 2, mais 2, quando o x tende a 2, é 2. 2 mais 2, igual a 4. Vamos resolver agora esse terceiro exercício. Se eu for fazer direto, eu tenho x ao quadrado, vai ficar 0 ao quadrado, denominador 3 que multiplica x ao quadrado, então vai ficar 3 que multiplica 0 ao quadrado. Eu vou chegar em 0 sobre 0, uma indeterminação. O que eu vou fazer aqui? Eu posso fazer uma divisão direto aqui. Eu tenho uma divisão e eu posso fazer essa divisão direto. Dois valores iguais, dividindo, ele vai dar 1. Então, se eu tenho x ao quadrado dividido por x ao quadrado, eu vou ter 1. Vai me sobrar 1 no numerador, então vai ficar limite de 1 no numerador, denominador 3 vezes 1 vai ficar 3, quando meu x tende a 0. Eu achei
como equivalência uma função constante. Essa função constante, quando eu calculo o limite de 1/3 quando x tende a zero, é 1/3. Então, aqui, olha, eu só fiz a divisão de forma direta. Não precisei fatorar, não precisei conjugado, só fazer a divisão direto dos dois polinômios.